Olá, eu me chamo David Rodrigues e você está em mais um devocional. E nesse devocional eu gostaria de compartilhar um texto que se encontra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, do versículo 28 em diante. E o texto diz assim, acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave, mas o meu fardo é leve. Irmãos, em momentos de crise, por muitas vezes vimos que pessoas elas se apegam a alguma coisa. Normalmente, os filhos eles se apegam aos pais, as pessoas mais velhas elas se apegam à crença delas, e nós como cristãos, normalmente, colocamos a nossa fé, a nossa esperança em Jesus, em Deus, aquele que é o nosso Salvador. Nesse texto aqui, irmãos, basicamente, eu gostaria de explicar para vocês algumas coisas simples que Jesus fala. E a primeira coisa que eu gostaria de falar é que, nesse momento aqui, Jesus está falando especificamente e contando sobre o evangelho dele, sobre o seu reino, de uma forma clara e objetiva para aquele povo. Nesse momento aqui, por exemplo, a comparação que Jesus fala de jugo, ela é diferente do jugo que Paulo, por exemplo, usa lá em 1 e 2 Coríntios, é diferente também do jugo que Paulo usa em Romanos, e é diferente do jugo de Deuteronômio. Lá em Deuteronômio, por exemplo, o jugo desigual, que é o mesmo jugo que Paulo vai usar posteriormente, ele significa, por exemplo, pessoas descrentes e um crente casar. E aí em Deuteronômio vai dizer, por exemplo, que um boi ou uma vaca e um jumento eles não podem andar juntos, porque normalmente acontece de o jumento não, quando você coloca o jugo desigual, que é o cangaço do boi no seu pescoço, ele não consegue andar pareado com a vaca, ele não tem os mesmos valores, os mesmos ideais, ele não consegue andar preso, ele não consegue andar naquela direção. E o que acontece? O jumento ele começa a se bater, a dar coices e acaba machucando ali a vaca, né? O boi ou o animal que estiver do lado. Esse é a referência de jugo desigual de Deuteronômio e também a referência de jugo desigual lá em 1 e 2 Coríntios. Mas interessante que o jugo que Paulo usou lá em Coríntios não é o mesmo jugo que Jesus usa aqui. Esse jugo aqui é um jugo completamente diferente dos evangelhos, ou melhor, dos outros textos. Esse jugo de Jesus aqui é um jugo que vai dizer que tem tudo a ver com a balança da advocacia. E como assim? Existe uma balança de um lado aqui, você vem com um peso, com uma tara, os mais antigos vão lembrar, e você coloca 500 gramas aqui. E do outro lado você vem, a balança está mais levantada, e aí você vem colocando o que você quer ali, o arroz, o feijão, ou qualquer outra coisa parecida. E esses pesos eles vão se equiparando, até que você consiga alcançar ou atingir, por exemplo, as mesmas 500 gramas daqui. E quando eles se igualam, quando eles ficam na mesma direção, isso se chama tara, e quer dizer que o peso daqui ele tem o mesmo peso do outro lado, e você pode levar aquele alimento para sua casa, enfim, era mais ou menos assim a cultura antiga. E o texto que Jesus vai usar aqui, refletir sobre Mateus, é uma coisa fantástica, irmãos, porque ele vai usar o termo zoios, que significa balança. Zoios do grego significa balança. E qual é o intuito de Jesus em falar isso, por exemplo, para esse povo? Qual é o intuito de Jesus em falar, por exemplo, venham a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados? Não é um cansaço físico, não é um cansaço de trabalho, por mais que você esteja pensando. Também não é um cansaço da sua situação de estar em casa, né? Não é um cansaço assim, estou cansado de ficar em casa, não é nada disso. Mas o texto, quando Jesus vai dizer assim, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vós ou sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Irmãos, quando Jesus vai falar a palavra jugo, a palavra balança aqui, o intuito objetivo de Jesus é dizer assim, venham e tragam todo o seu pecado, tudo aquilo que te aprisiona espiritualmente. Coloquem desse lado que está mais pesado.
se são os seus pecados ou se sou eu. E ele vai finalizar o texto dizendo assim, ó, lá no versículo 29, né? E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O intuito de Jesus é anunciar aqui nesse texto, ainda que no final de Mateus aqui, ainda não ter, no início de Mateus não ter acontecido ainda, mas anunciar aqui o sacrifício da cruz, do Calvário. Jesus anuncia para esse povo aqui o sacrifício na cruz. Jesus fala para eles que o peso dele é muito maior do que os pecados que aprisionam esse povo. E ele diz assim, eu vim para libertar vocês. Eu não sei o que tem te prendido ainda, eu não sei o que tem te afastado de Deus, mas talvez essa palavra aqui ela seja importantíssima para você, para que o seu coração e a sua mente, de fato, elas estejam em Deus, em Jesus, porque Ele é o único capaz de nos libertar. Tragam os seus pecados, tragam aquilo que te aprisiona, tragam aquilo que te prende espiritualmente falando e coloquem do lado da balança, e coloquem Jesus do outro, coloquem do lado do jugo e ponham Jesus do outro e vejam que é mais pesado. Provavelmente o seu pecado não vai surtir o efeito nem de uma pena perto do Senhor Jesus. Isso não significa que você pode continuar pecando, pelo contrário. Uma vez salvos, somos salvos para boas obras. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida e que você possa refletir sobre essa palavra nesse dia. Eu vou ficando por aqui, mas que você tenha um tempo aí de louvor e adoração ao nosso Deus.